Boa noite, pessoal. Tudo bem? Então, na aula de hoje, a gente vai trabalhar o que são as espécies, de onde elas vieram. Esse aqui é o nosso plano de aula, tá certo? Então, a gente vai trabalhar sempre esses conteúdos, que são as coisas que vocês têm que aprender, e essas habilidades, que são as coisas que você tem que aprender a fazer, tá certo? Isso aqui você pode pausar sua apresentação e ver com calma se você tiver interesse, tá? Vamos lá. O que é uma espécie? O que é a espécie humana? O que faz você ser humano? Certo? Gente, definir espécie é uma coisa muito complicada e todo o conceito que a gente inventa por algum motivo. Então, pessoas que têm objetivos diferentes definem espécie como coisas diferentes, tá certo? E tem várias formas que você pode definir que não estão necessariamente erradas. Você pode falar que espécie é um grupo de organismos que se reconhece como parte de um grupo. É uma forma de definir? É. Só que você está partindo do pressuposto que só é espécie, então, ser vivo que tenha um sistema nervoso bom o suficiente para reconhecer outros indivíduos e ter um pensamento social. Então você já exclui muita gente daí. Ah, então eu posso falar que espécie é um grupo que possui a maior parte do DNA semelhante. Tá, hoje que a gente conhece o DNA, a gente pode usar ele para tentar definir espécie. Só que tem um problema. Quantos por cento você vai usar? Quantos milhões de pares de base? Você dificilmente vai conseguir provar que os seus 98,9% não é tão bom quanto os 99%, tá? Então já não é uma coisa tão boa. Quando você vai olhar no dicionário, você vê o quê? Bom, espécie é uma característica comum que serve para dividir os seres vivos os seres em grupos, usando qualidade, natureza, gênero. Se realmente, o conceito de espécie foi criado para ajudar a gente a tentar dividir os seres vivos em grupos, tá certo? Mas a gente vai usar aqui na biologia o conceito biológico de espécie, certo? Que dos ruins é o melhor que tem. Então vamos lá, o que é uma espécie para a gente na biologia? É um grupo de populações que tem na natureza, que são capazes de se reproduzir sem interferência externa, ou seja, não precisa de um zoológico, de um tratador, de um laboratório, não. Eles na natureza conseguem se reproduzir e esse grupo é isolado reprodutivamente de outros grupos, ou seja, ele não se reproduz com outros grupos. Então esse grupo se reproduz entre si e só entre si, certo? Então os humanos se reproduzem naturalmente, muito bem obrigado, entre humanos. Ah, mas e o chimpanzé? Não, a gente não precisa nem de ajuda para se reproduzir, a gente consegue fazer numa boa, e a gente não consegue reproduzir com outros grupos. A gente não consegue reproduzir com o chimpanzé, nem com o gorila, nem com o orangotango, nem com ninguém muito perto, nem muito parecido, tá? Então esse conceito de espécie é um conceito interessante, ele tem seu valor. Só que ele tem alguns problemas, que é o seguinte. Primeiro, se eu estou falando que espécie é baseado exclusivamente em capacidade de fazer sexo ou não, e de deixar filhotes depois desse sexo ou não, eu não estou usando esse conceito para bactéria, certo? Porque a bactéria ela não vai fazer sexo, ela vai simplesmente duplicar de tamanho e fazer um clone dela, ela vira duas, tá? A ameba faz a mesma coisa, tem vários protozoários que fazem a mesma coisa, tá? Então, esses seres vivos, como é que por essa definição você chega lá a ponto de falar, não, essa bactéria é uma espécie, essa bactéria é outra, certo? Então, é uma descrição, é uma forma de você, é um conceito falho, certo? Para algumas coisas. Outra coisa que põe esse conceito em xeque é a existência desse cara aqui, ó. Lembra que eu comentei para vocês do ligre? Olha que coisinha mais linda, certo? Então, o ligre, ele é um animal que é um híbrido, ou seja, o que é esse híbrido? São organismos nascidos da união de pais de espécies diferentes. Então, quando o leão e o tigre geram um filhote, nasce esse gigante aqui que vocês estão vendo, tá certo? Esse híbrido, então, ele dá a primeira impressão quando você olha, você fala assim, olha só, fez um animal novo, tá certo? Isso aqui é uma espécie que vai funcionar daqui para frente. Só que tem algumas coisas importantes. Primeiro, esse animal novo, ele vai ter vários problemas de saúde. Esse ligre aqui, olha esse tamanho, tá certo? O corpo dele é muito grande para o coração que ele tem, tá? Ele tem vários problemas de DNA. E isso é outra coisa importante. Lembra que a gente falou que é um grupo que se reproduz naturalmente sem ajuda? Você não vai ver ligre na natureza, você só vai ver ligre em zoológico, tá certo?
E o ligre, a maior, para 99% dos ligres do mundo é infértil. Então, mesmo que eu pegue, junte todos os ligres do mundo e faça ali uma ilha dos ligres, é uma espécie que vai morrer. Aliás, é uma espécie que vai morrer não. É um grupo que vai morrer, tá certo? E aí nós temos um problema pior ainda, porque um dos casos mais famosos de híbridos é a mulinha e o burrinho, certo? A mula e o burro, eles são misturas da espécie cavalo com a espécie burro, certo? Quando você tem esse híbrido, espera-se que ele seja infértil. E nós temos muitos exemplos, acho que já passou de 1000, casos documentados de mulas que são híbridas, férteis, elas são capazes de gerar outras mulinhas, tá certo? Então aí você chegou num problemaço, porque você teve dois animais de espécies diferentes. Espécie é um conceito artificial, é a gente que inventou, tá certo? E a gente inventou para quê? Para tentar entender e classificar e organizar a natureza. Mas na natureza mesmo, essas espécies não são essas coisas totalmente isoladas. Quando a gente criou a ideia de espécie, a humanidade ainda pensava que os seres vivos eram coisas totalmente isoladas, que não tinha nada a ver um com o outro. Imagina que você vai falar que a baleia é parente da andorinha. Impossível você falar uma coisa dessa naquela época. Hoje em dia, a gente sabe que os seres vivos, eles têm relações de parentesco. Eles compartilham DNA em comum, tá certo? Eu sei que a baleia tem muito mais coisas em comum com a vaca do que com o tubarão. Eu sei que existe esse DNA e esse DNA pode ser sequenciado e você vai ver que você tem DNA em comum com a baleia, você tem DNA em comum com o camundongo, você tem DNA em comum com o arroz, você tem DNA em comum com a mosca, tá certo? Só que quanto desse DNA define uma espécie, tá certo? Então, você tem que aceitar que é difícil, você não vai encontrar na natureza esse marco específico de, mas tantos por cento é uma espécie ou não. Isso quer dizer que esse conceito de espécie serve para nada? Não. Ele é útil. Para quê? Porque se a gente está pensando que os seres vivos que são da mesma espécie são aqueles que normalmente acasalam e deixam descendentes férteis, eu consigo prever qual que é a chance de uma característica que surgir nesse grupo apareça em outra população, tá certo? Então, por exemplo, vamos dizer que surge uma característica interessante para mim, que seja, na época de hoje, surgiu um morcego que vive numa região e esse morcego ele tem um anticorpo que protege contra o coronavírus, certo? Então o que acontece? Sabendo que morcegos, que a espécie morcego é um grupo que só acasala entre si, isso quer dizer que não tem praticamente nenhuma chance de eu encontrar esse anticorpo num papagaio que esteja voando por ali, tá certo? Porque eu sei que os morcegos, que é aquilo que eu chamo de morcego, aquilo que eu chamo de espécie morcego, ele só vai se unir e transportar DNA com outros organismos que ele considere parceiros sexuais. Então eu sei, eu consigo rastrear as características de interesse em diferentes grupos, tá certo? Então, essa é a grande vantagem da ideia do conceito de espécie, tá certo? Esse conceito de espécie ele me ajuda a estudar os seres vivos. E sempre vai ter exceções, mas pelo menos agora eu consigo organizar e mais do que isso. A partir do momento que eu percebo que algumas ah, separações de espécies estão ficando meio borradas, isso quer dizer, já me traz uma informação nova, já quer dizer que provavelmente essa separação aconteceu há pouco tempo, tá certo? Então, o jumento e a égua são duas espécies novas que provavelmente estão ainda em processo de virar espécie, tá certo? Elas não estão tão diferentes assim. Bom, mas para isso fazer sentido, a gente precisa conversar do próximo assunto, que é da onde é que veio essas espécies. Então, da onde veio essa origem das espécies? É importante lembrar que, no começo, os primeiros naturalistas eles achavam que a natureza estava pronta. E ela provavelmente foi criada por algum poder maior.
Alguns chamavam esse poder maior de Deus, outros chamavam de Alá, outros chamavam de Shiva. O importante é, uma entidade criou a natureza, ela está pronta, ela não está mexendo, ela não está mudando, tá certo? E hoje em dia a gente sabe que isso não é verdade. A gente sabe, através dos fósseis, ou seja, através das ossadas e dos registros que ficaram na natureza, a gente sabe que as espécies surgiram e desapareceram incontáveis vezes no passado, tá certo? A gente consegue ver isso porque algumas espécies desapareceram atualmente, tá? Boa parte preocupa nós. E essas espécies que desapareceram agora, de onde elas vieram? Quando eu pergunto de onde vieram as espécies, a primeira coisa que vai na cabeça da maioria dos alunos é laboratório. Gente, se a gente está falando que surgiu espécies milhões de anos atrás, o dinossauro não tinha laboratório, tá certo? Então isso é capaz de surgir antes da gente, porque nós somos uma espécie. E a gente veio de algum lugar. Então, como a gente é o criador do laboratório, a gente não pode ter laboratório antes da gente existir, certo? Ah, mas então a gente pega e mistura duas espécies, que é onde começa o negócio a ficar borrado ali do híbrido, certo? Só que, gente, o híbrido só acontece em situações que a humanidade se mete de querer mexer naquilo. Então, onde você vai ter híbridos? Quando os humanos obrigam duas espécies diferentes, numa situação de estresse, a ficar juntas. Então, o leão e o tigre na natureza, eles vão olhar um para o outro como um competidor, não vão olhar como um parceiro. Só que para quem está na cadeia, quem está preso no zoológico, aí já os limites ficam um pouco mais borrados, tá certo? Então, você unir duas espécies na natureza é raro e quando acontece essas coisas raras, ainda tem uma chance enorme de dar errado, tá certo? São pouquíssimas espécies que formam híbridos, a maioria não nasce nada. Agora, esses híbridos, além disso, dos poucos híbridos que funcionam, 99,9% é infértil, tá certo? Então isso não se mantém, tá? Então, de onde vieram essas espécies? Bom, tudo começa com o que a gente chama de espécie ancestral, tá? Então a gente vai criar uma espécie nova aqui. Primeiro passo, eu tenho que ter uma espécie originária, ou seja, eu tenho que ter a primeira espécie que já existia lá, tá? Então imagina que numa região existe essa multidão de esquilinhos brancos fofinhos, certo? Então eles estão vivendo aqui, isso aqui é uma ilha super bonita, tá todo mundo morando na ilha. E como eles moram tudo no mesmo lugar, você concorda comigo que esse esquilinho que está aqui pode acasalar com qualquer um de qualquer lugar, é só ele até lá, certo? Então se ele achar interessante, ele pega e vem e acasala com esse. Ou então, hoje em dia, hoje ele achou que é legal acasalar com esse. Ah, mas amanhã ele quis acasalar com esse, certo? Então o que acontece? Se surgir uma característica nova nele, vamos dizer que ele sofreu uma mutação. Essa característica nova que surgiu nele, ele pode, vamos dizer que ele sofreu uma mutação e nasceu azul. E por algum motivo os outros esquilinhos gostaram desse azul. Ele pode acasalar com esse, deixar um filhote azul. Ele pode acasalar com esse, deixar um filhote azul. Ele pode acasalar com esse. Então, ele tem a oportunidade de fazer filhote com qualquer um da ilha, tá certo? Bom, tendo esse primeiro cara, essa primeira população, a gente vai para o segundo passo, que é eu não vou conseguir separar um grupo em duas espécies até que eu tenha uma barreira que bloqueie essa passagem, tá certo? Então agora esse esquilinho aqui, se ele sofrer uma mutação, ele não vai conseguir atravessar aqui e gerar filhote. Ele só consegue gerar filhote aqui dentro do próprio grupo dele. Então agora eu tenho duas populações, certo? Então essa mutação que surgir nele aqui, eu posso passar para um filhote aqui. Eu não posso trazer para cá. E vice-versa. Qualquer mutação que apareça desse lado, vai ficar desse lado. Então, o pré-requisito inicial
O segundo passo para a gente fazer uma espécie nova é você justamente ter uma barreira física, uma barreira geográfica. Então ela tem que ser alguma coisa que force os organismos da espécie ancestral a se dividirem em grupos. Pode ser em 2, pode ser em 10, tá certo? E esses grupos não mais vão se ver. Eles não mais vão conseguir cruzar, tá certo? Então isso aqui é o segundo passo essencial para a gente ter uma espécie nova. Aí o que acontece? Conforme o tempo vai passando, cada grupo vai sofrendo mutações, certo? Faz parte. Então, esse carinha aqui, a mutação que surgiu nele foi ao acaso, ela é aleatória, tá certo? Como ela é uma mutação aleatória, a chance da mutação que surgiu aqui também acontecer aqui, espontaneamente, sozinho, por sorte, é mínima, tá certo? Pode, pode, mas é ridícula a chance disso acontecer. Porque o nosso DNA é tão grande e os erros são tão aleatórios, e a gente tem tantos mecanismos para consertar quando esse erro, que a mutação ela é um processo extremamente lento e extremamente randomizado, tá certo? Se essa característica que surgiu vai se manter ou não, isso não é tão randomizado assim não, tá? Mas o surgimento da característica, isso sim, isso é bem randomizado. Então, cada grupo vai sofrer mutações separadas e a gente vai ter. Cada um só consegue transmitir as suas características para o grupo que vive com ele, tá? Você não vai conseguir ter um negócio cruzado. Então vamos lá. Primeiro passo foi ter a população. Segundo passo foi separar os dois. Terceiro passo, começam a acontecer mutações, certo? Uma mutação, só uma mutação, a não ser que ela seja uma coisa muito essencial, essa mutação sozinha, ela não vai necessariamente fazer com que surja uma espécie nova, tá? Agora, o que pode acontecer é você ter essa mutação se espalhando para toda a comunidade, tá certo? Então o que acontece? Geralmente não vai ser uma mutação, então vai ser várias. Então ele vai ser rosa, do pelo pontudo, do nariz com 4 dentes em vez de 2, e o bigode verde, entendeu? Então assim, vai ser um monte de mutações que aconteceram de um lado, comparado com um monte de outras mutações diferentes que aconteceu do outro lado, que vai deixando esses animais de lados diferentes, até um ponto que pode ser que eles não mais se reconheçam quando eles se encontrarem, tá certo? Então o quarto passo é passar bastante tempo para dar tempo de acumular um monte de mutações e as espécies ficarem bem diferentes, tá? E o último passo para você ter uma espécie nova é fazer o teste. Porque só porque eles ficaram diferentes não quer dizer que eu tenho duas espécies, certo? Então, vamos imaginar o primeiro caso aqui, que eu fiz uma ponte aqui, o rio secou esse pedaço e os bichinhos conseguem atravessar agora, certo? Se esses bichinhos que atravessam, ao se encontrar, eles continuam cruzando, continuam fazendo filhote, filhote é fértil, nasce mestiço aqui, nasce roxo, um pouquinho azul, um pouquinho rosa. Se continua esse grupo que reproduz naturalmente, geram filhotes que conseguem se reproduzir naturalmente, nós consideramos que eles nunca viraram duas espécies, certo? Eles apenas geraram o que a gente chama, no caso dos humanos, de etnia, tá certo? Vamos fazer uma comparação? Eu tinha aqui a população branca europeia e a população negra africana. Quando os dois se juntaram pelas navegações, a gente não teve um isolamento completo. A gente teve o surgimento dos mestiços, certo? Então, nós ainda somos férteis, nós ainda conseguimos gerar filhotes férteis. É possível que a humanidade estivesse caminhando para virar duas espécies? É, mas não deu tempo,
tá certo? As nossas características não se acumularam tanto a ponto da gente ser incapaz de ser fértil. Agora, e se, quando esses dois grupos se encontrarem, eles ou não queiram acasalar, certo? Ou, mesmo que eles cruzem, gerarem apenas filhotes inférteis, que é o caso do ligre, tá certo? Então o ligre, ele, por mais que o leão e o tigre que eles não querem cruzar, mas no zoológico até cruza. Mesmo que eles cruzem, geram filhotes que são inférteis. Então você não vai ter mestiços por aqui, tá certo? Porque o mestiço vai nascer e vai morrer de velhice, ele não vai deixar mais mestiços, tá? Então, se esse grupo aqui não consegue mais trocar DNA, o DNA dos azuis só fica entre os azuis e o DNA dos rosas só fica entre os rosas, aí você pode falar que você tem duas espécies diferentes. Tudo bem? Pessoal, deu para entender o que é espécie? Espécie é um conceito artificial que nós criamos para ajudar a gente a estudar, tá certo? E por que ele é tão difícil de definir? Porque aquilo que a gente chama de espécies não surgiu sozinho e são totalmente independentes e diferentes dos outros. Existe uma relação de parentesco entre todas as espécies. Quanto mais próximo for essa relação de parentesco, mais borrado fica a divisão dessas espécies, tá certo? Se aconteceu há mais tempo, como o homem e o chimpanzé, você não tem confusão porque eles não conseguem cruzar mais, tá certo? Agora, se aconteceu há menos tempo, se acumulou poucas diferenças, que nem a égua e o jumento, aí você começa sim a ficar com o limite meio borrado, e aí você escolhe a definição que você vai usar. Você vai falar que égua e jumento são espécies em separação? Vai falar que é tudo a mesma espécie? Tem gente que acha que as duas opções são corretas. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado claro. Desculpa a cara de cansada, que são 4 horas da manhã e aí estou um pouquinho cansado, tá? Bom estudo para vocês.